Fala, meus caros, sejam todos bem-vindos ao Bunker HG. Eu sou o Lucas Marlon e como primeiro vídeo do canal vamos abordar o tema Cavaleiros Mamelucos Egípcios. Vocês já ouviram falar? Conhecem a história? Se não, vamos dar uma olhada, vamos conferir então. Bora! Estabelecendo uma hegemonia incontestável no Egito e no Levante, os mamelucos, conhecidos na Europa como os reis escravos, marcaram a história não só do continente africano, mas do mundo inteiro com sua habilidade de guerra. Ascendendo de meros escravos guerreiros a líderes de uma das dinastias mais poderosas do mundo islâmico, os egípcios mantiveram seu poderio por séculos, influenciando todo o curso da Idade Média. O termo mameluco vem do árabe mamluk, que era uma designação para escravo. Devido à permissão da escravidão pelo Corão, mesmo vendo-os em igualdade espiritual entre homens livres, os muçulmanos mantinham principalmente prisioneiros de guerra como escravos para diversas funções, entre elas a militar. Os mamelucos formavam uma casta militar egípcia durante o governo da dinastia Ayúbida, que foi justamente derrubada pelos próprios mamelucos após um golpe de estado. A partir disso, existiram várias dinastias mamelucas ao longo da história, mesmo a mais duradoura sendo a dinastia mameluca egípcia. O controle da dinastia Ayúbida durou até 1250, quando seu último sultão, Al-Muazzam Turashan, foi assassinado por seu guarda-costas mameluco. A maioria dos mamelucos eram cumanos, quipchaks, circassianos e georgianos, todos de origem escravas e capturados pelos muçulmanos para usarem em seu corpo de escravos guerreiros, principalmente para a função de cavalaria. O status dos mamelucos era superior ao de outros escravos, já que os mesmos podiam portar armas e realizar tarefas que eram proibidas de serem feitas por qualquer outro tipo de escravo. Eventualmente, os mamelucos foram considerados os verdadeiros senhores do Egito, alcançando um status social maior do que qualquer cidadão livre muçulmano no Egito. A cavalaria mameluca, principalmente os caçaque, que eram a guarda real, usavam armadura pesada. A armadura dos caçaque era composta de uma cota de malha que revestia o rosto do cavaleiro e que estava anexada ao capacete do mesmo, além de várias peças de armadura lamelar cobrindo o tórax, ombro e pernas do cavaleiro, além de um escudo para proteção contra golpes. Como arma, os caçaque usavam lanças que eram usadas na carga inicial e espadas largas para serem usadas durante a extensão do combate. A diferença do equipamento dos caçaque para o resto da cavalaria mameluca é pouca, com maior diferencial sendo a armadura, já que outros cavaleiros não tinham tanta proteção. No armamento era comum também o restante da cavalaria usar sabres ao invés de espadas largas, assim como arco e flecha para o seu uso como cavalaria arqueira. As táticas empregadas pela cavalaria mameluca eram essencialmente massivas cargas de cavalaria. Tal tática era a espinha dorsal da estratégia de guerra dos mamelucos, que confiavam muito na sua cavalaria para vencer batalhas. Essa estratégia continuou sendo usada enquanto os mamelucos mantiveram seu poder e influência sobre o Egito e além. Os mamelucos tiveram vários inimigos e lutaram em várias batalhas. As mais importantes batalhas às quais os mamelucos se envolveram foram a Batalha de Ain Alut e o Segundo Cerco de Acre. A Batalha de Ain Alut ocorreu em 1260 entre as forças mamelucas sob o comando de Baibars e Saif ad-Din Qutuz contra os mongóis e seus vassalos georgianos e armênios, liderada por Kitbuga. Monk Khan, desejando continuar o legado de conquista de seu avô Gengis Khan, voltou-se para planos de conquista mundial.
Visando os reinos do Ocidente, ele escolheu seu irmão Hulagu Khan para conduzir a tarefa de subjugá-los. Quando Hulagu enviou 2 emissários mongóis intimidando os mamelucos a se submeterem ou serem massacrados, ambos os emissários tiveram suas cabeças cortadas e expostas nos portões do Cairo. Com a morte de Monk, Hulagu teve de voltar para ajudar a decidir o sucessor de seu irmão, e Kitbuga, um amigo e tenente de Hulagu, ficou encarregado de lutar contra os mamelucos. Após saques por parte dos mongóis em territórios mamelucos, os exércitos se encontraram em Ain Alud, no noroeste da Galileia, com ambas as forças tendo um contingente de 10 a 20 mil homens. Um pequeno destacamento liderado por Baibars ficou responsável de implementar táticas de bater e correr nas forças mongóis, com o intuito de incitar a perseguição para uma falsa retirada que eu mesmo viria a implementar. Os mongóis morderam a isca de Baibars e foram atraídos para uma floresta onde o resto das forças mamelucas estavam. Os mongóis e seus vassalos então foram cercados e sofreram pesadas baixas, desesperadamente tentando sair da armadilha. Kitbuga acabou sendo morto durante a batalha, junto com quase toda a força mongol da área. A batalha marcou a primeira vez em que os mongóis foram derrotados em combate próximo e permanentemente batendo em retirada. Assim como também foi a primeira vez a qual os mongóis ficaram impossibilitados de vingar uma derrota devido a um conflito sucessório na Síria, marcando para sempre as fronteiras do Império Mongol. O segundo e último cerco de Acre ocorreu em 1291, um conflito avulso durante as cruzadas. Após a 8ª e 9ª cruzadas, cujos interesses diversos dos líderes, curto tempo de duração e contingentes pequenos demais foram responsáveis pelas suas falhas, a Terra Santa não era mais lugar seguro para os Estados Cruzados, que estavam sendo vítima das conquistas mamelucas. A tentativa desesperada do Papa Gregório X de levantar um exército na Itália deu aos mamelucos a desculpa para tomar Acre, a capital do Reino de Jerusalém. Al-Ashraf Khalil decidiu seguir os planos de seu pai para conquistar Acre e sitiou a cidade, cujas defesas estavam administradas pelo rei Henrique II e Almeric, príncipe de Tiro, que receberam um pequeno contingente de reforços ingleses e italianos, além de estarem acompanhados dos cavaleiros templários, hospitalários e teutônicos. O cerco durou 43 dias e a vitória mameluca cedeu devido à captura das torres da cidade, as quais os muçulmanos entraram após escavarem buracos de entrada. Todas as tentativas de um contra-ataque lideradas pelos cavaleiros das ordens militares foi em vão. A queda de Acre marcou o fim de todas as tentativas europeias de retomar e defender a Terra Santa, e desde então não houve nenhum chamado para uma nova cruzada. O poder dos mamelucos durou 267 anos, até que os otomanos os conquistaram em 1517. Devido a uma animosidade anterior gerada por conflitos entre os otomanos e a dinastia safávida da Pérsia, Selim I conquistou o Cairo e manteve os mamelucos em uma posição aristocrática no Egito. Os mamelucos foram facilmente conquistados devido ao extensivo uso de armas de fogo por parte dos otomanos. A relutância dos mamelucos em modernizar o seu exército e manter as mesmas táticas medievais de guerra durante uma era em que o uso de armas de fogo era decisivo e também um fator contribuinte. Por mais que os mamelucos tivessem vencido uma vez os otomanos com armas de fogo usando tais táticas, o aprimoramento do treino otomano lhes rendeu a vitória certa. Em 1768 houve uma tentativa de independência por parte dos mamelucos e tal revolta foi suprimida pelos otomanos.
O fim do poder dos mamelucos no Egito veio no século XIX, após as campanhas de Napoleão no Oriente. Muhammad Ali, o governador otomano do Egito, que continuou no poder mesmo após inúmeras revoltas de independência promovidas pelos mamelucos devido aos conflitos internos entre os clãs, decidiu que para assumir o comando do Egito deveria eliminar os mamelucos. Os líderes dos mamelucos foram reunidos em 1811 para celebrar uma vitória contra os árabes. Durante a Parada da Vitória, as forças de Muhammad Ali mataram centenas de mamelucos em Cairo, no que viria a ser conhecido como o Massacre da Cidadela. Ao todo, 3.000 mamelucos foram mortos em todo o Egito, com 1.000 mortos somente no Cairo. Os sobreviventes conseguiram fugir para o Sudão, montando um estado cuja base da economia era o mercado escravagista. Entretanto, Muhammad Ali perseguiu os mamelucos em 1820 e eventualmente conquistou o Sudão. Mesmo perdendo a sua soberania, os mamelucos se mantiveram como uma importante classe social. Orgulhosos e nobres guerreiros, a bravura dos cavaleiros mamelucos marcou importantes cenários históricos e também fez com que seu estado fosse o mais duradouro de todos os estados controlados por mamelucos, principalmente formado de estrangeiros. A casta mameluca ascendeu rapidamente de escravos a senhores e foram um importante elemento político no Egito por séculos, marcando o seu legado na história. E aí, o que você achou desse conteúdo? Você gostou das histórias dos Cavaleiros Mamelucos? Se você gostou, deixe o like, se inscreva, comentem, deixem o seu parecer, deixem sugestões nos comentários. Desde já agradeço a todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!